Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos enfrentando um problema mundial que é o coronavírus, que todo mundo já ouviu esse termo, Covid-19, e muitos se perguntam, muitas notícias estão saindo em relação a problemas, as infecções serem aumentadas com o uso de ibuprofeno, e também com o uso de determinados medicamentos antihipertensivos, como os inibidores de ECA, enzima conversora de angiotensina, o captopril, por exemplo, que pertence a esse grupo, ou a losartana, que é um bloqueador de receptor de angiotensina. Então, que esses medicamentos seriam facilitadores, para aumentar o risco de infecção, pelo coronavírus. Estudos são ainda estudos, hipóteses, tá? Algumas revistas sérias têm publicado alguns trabalhos em relação a estas possibilidades, como a Nature, The Lancet. Então, eu vou falar rapidinho aqui onde esses achados se encontraram e qual foi a ideia em cima, as hipóteses criadas em cima dessas possibilidades de risco maior de infecção para hipertensos e diabéticos. Então, um trabalho que foi publicado no dia 11 de março, pacientes com hipertensão e diabetes mellitus têm risco aumentado para infecção por Covid-19? Então, eu sou o professor Wagner Melo Cavalcante e nós vamos rapidamente conversar um pouquinho sobre essas possibilidades. Então, essa publicação saiu na The Lancet Respiratory Medicine, onde foi feita essa questão, essa pergunta, o título da publicação fala sobre isso, foi no dia 11 de março de 2020, ou seja, semana passada. E qual é a ideia, e qual a hipótese, em relação ao uso de determinados medicamentos e o aumento da infecção por Covid-19, pelo vírus chamado de SARS-CoV-2, aquele vírus que causa síndrome aguda respiratória severa. Vamos dar uma ideia aqui de como é esse processo. Então, vamos lembrar algumas coisas aqui. Como é que funciona um dos sistemas de regulação da pressão arterial? Simples, o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu já falei num vídeo anterior com vocês sobre regulação da pressão arterial. Então imagine alguém que tem uma hemorragia, por exemplo, aí essa pessoa tem esse processo hemorrágico, obviamente isso vai diminuir o volume circulante, ou seja, o vaso sanguíneo vai ter menor volume, ou seja, a pressão automaticamente com menor volume ela cai. Essa queda de pressão arterial, ela é detectada porque vários tecidos acabam recebendo menos sangue do que deveriam por minuto. Ou seja, a perfusão de vários órgãos e tecidos acaba sendo prejudicada. Por exemplo, no rim, diminui a perfusão renal. Ao diminuir a perfusão renal, um dos reflexos do corpo, para não deixar que essa pressão caia e o tempo passe e os órgãos não recebam os nutrientes adequados, é disparar um sistema de controle da pressão. Já que a pressão está caindo, vamos tentar elevar essa pressão. Existe um grupo de células chamadas células justaglomerulares que ficam lá na região do rim e essas células fabricam um composto chamado renina, que está aqui, ó, renina. Essa renina, ela vai ser liberada na circulação. Concomitante a esse processo, o fígado libera um composto chamado angiotensinogênio. Esse composto, ainda inativo, acaba encontrando a renina na circulação e a renina converte esse angiotensinogênio, A renina age no angiotensinogênio, convertendo num composto chamado angiotensina 1, que ainda não é ativo. Essa angiotensina 1, presta atenção nesse detalhe, ela é convertida pela enzima conversora de angiotensina, que é encontrada em capilares, do pulmão, dos rins. Essa enzima conversora de angiotensina, ela acaba, como o próprio nome diz, convertendo a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, que é ativa, ela acaba provocando determinados processos que buscam aumentar de novo a pressão arterial para que aí sim o sangue mantenha fluxo e velocidade
para irrigar melhor os tecidos. Processos como estimulam uma glândula chamada suprarrenal, que fica sobre o rim, como o próprio nome diz, a fabricar um composto chamado aldosterona, que retém água e sódio, isso aumenta a pressão. Estimula a secreção de uma glândula chamada hipófise, numa região posterior dela, a secretar um hormônio chamado antidiurético, que tem função de vasoconstrição, de apertar os vasos, vamos falar assim, para aumentar a pressão, como também para reter líquido, que aumenta também a pressão. Estimula também essa angiotensina 2, uma região do sistema nervoso central chamada bulbo, que controla muito essa parte cardiovascular. Estimula, aí o bulbo acaba estimulando mais ainda outras áreas, como o coração, vasos sanguíneos, a aumentar o trabalho. Então aumenta a frequência cardíaca, causa vasoconstrição, tudo isso somado tem como propósito elevar a pressão arterial. O que acontece? Pessoas que são hipertensas, muitas vezes, utilizam medicamentos que ou inibem a ECA, não permitindo que a angiotensina 2 seja convertida em angiotensina 2, então esses efeitos não ocorreriam, como o captopril age aqui, ou até utilizam medicamentos que bloqueiam onde a angiotensina 2 tem que se ligar nesses locais, como se fosse a angiotensina 2 fosse uma chave e esses locais tivessem fechaduras, chamado de receptores. Então, alguns medicamentos como a losartana não permitem que a angiotensina 2 ligue-se nesses locais, reduzindo assim o efeito da elevação da pressão arterial. Só que algumas pesquisas apontaram para o seguinte: quando você tem esse processo que está aparecendo aí para vocês, o angiotensinogênio, através da ação da renina, sendo convertido em angiotensina 1, essa angiotensina 1 pela ECA sendo convertida em angiotensina 2, que vai fazer o efeito e vai se ligar em receptores, como estão marcados aqui, ó, AT1, AT2, onde age medicamentos como a losartana, a valsartana, que não permitem que a angiotensina 2 se ligue corretamente aqui para não elevar a pressão, descobriram que essa partícula, né, a enzima conversora de angiotensina 2, ela acaba tendo um aumento da sua expressão, nós chamamos de upregulation, ou seja, aumenta a expressão dessa enzima, como um efeito, vamos falar, contrarregulatório. Já que essa enzima não está agindo, vamos falar assim, essa acaba se expressando mais. E qual o problema disso, né? O problema é que alguns cientistas têm achado o seguinte conceito, que o vírus, né, o coronavírus, ele tem afinidade por essa partícula aqui para invadir as células. Ele se encaixa nessa estrutura, vamos falar assim, e aí ele invade as células e acaba, então, disseminando a sua infecção, a sua capacidade reprodutiva. Então, ele usaria isso aqui como uma ancoragem para invadir as células. Então, a ideia é que, se você tem, então, né, essa relação, a hipótese deles é que, ao usar inibidores de angiotensina, você aumentaria a expressão de ECA2, né? E aí você teria maior facilitação para o vírus. Né? Isso é uma hipótese, nenhum paciente que esteja sendo tratado com esses medicamentos deve abandonar o uso, porque é importantíssimo manter, né, o equilíbrio da pressão arterial. Você deve continuar tomando esses medicamentos e qualquer dúvida, qualquer processo, né, que você tenha dúvida, procure seu médico, se aconselhe com seu médico e vê qual a melhor conduta. Lembrando que são hipóteses, precisam ainda de confirmação. Como também essa daqui, ó. Essa eu já acabei de falar para vocês, que inibidores de ECA, ou seja, medicamentos como o captopril ou medicamentos que interferem na ligação da angiotensina 2, como losartana, e também descobrindo que ibuprofeno faz esse aumento, esse upregulation do AC2, dessa ECA2, vamos falar assim, facilitando talvez, né, possivelmente, a entrada e infecção do coronavírus. Mas lembrando, não é para abandonar o uso de medicamento nenhum, isso são estudos, são pesquisas, são hipóteses. Tudo bem? Espero então que eu tenha, né, ajudado vocês de algum modo. E para ficar mais claro ainda, ó, um esqueminha aqui mostrando, você tem lá o coronavírus, por exemplo, e aqui, né, os receptores envolvidos com essa ECA2. Ou seja, maior expressão, maior capacidade do vírus talvez invadir as células. Mas isso são estudos, o importante ainda é manter todo o cuidado com antisepsia, ou seja, lavagem das mãos e tudo que todo mundo já sabe, né? Essa redução de contato social ainda vai perdurar por um tempo,
Mas, logo, logo, tudo deve caminhar para tranquilidade. Um abraço, né, e continue seguindo, dá um like aí, siga nas redes sociais e até a próxima.